e a noite não existirá jamais. A trombeta soará e ao final, se a vida
Bom sábado a todos. Que bom que estamos mais uma vez aqui na casa do nosso Deus para louvar e adorar o santo nome dele, mas também para aprender mais sobre o que ele quer para cada um de nós. Antes de entrar no assunto, vamos orar mais uma vez. Os irmãos podem ficar da maneira que está, incline sua frente. Senhor nosso Deus, nosso Pai, está no céu, invocamos o Teu Santo Espírito mais uma vez, para que nesse momento o Teu Santo Espírito fale com cada um de nós e que motive cada um de nós a abrir nossa mente, o nosso coração, para entendermos e aprendermos e colocar em prática a Tua Santa Palavra. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o assunto que eu quero tratar aqui, trazer uma reflexão para cada um de nós, é justamente sobre obediência. A gente cantou o primeiro hino, né, também que fala sobre obediência. A Simone cantou aqui sobre a volta de Jesus, e a gente sabe pela palavra de Deus que na ocasião da volta de Jesus somente receberão a coroa aqueles que forem fiéis até o fim, como está descrito lá em Apocalipse, no capítulo 2, no final do verso 10, né? Que diz assim, ó: seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida, né? A salvação é recompensa para aqueles que lutaram, né? Resistiram tudo e a todos por amor de Jesus, e no final dos tempos receberão a devida recompensa. Só que essa recompensa, ela é condicional. É de graça, mas é condicional. A própria palavra de Deus seja fiel. Qual é a condição? Ser fiel. E ser fiel significa ser o quê? Ser obediente. Obediência e fidelidade andam juntas. Não tem como você falar que é fiel a alguma coisa se você não segue, não obedece. Sou fiel ao meu pai e minha mãe, amo meu pai e minha mãe, mas eu não obedeço nem a um nem a outro. Então que amor é esse? Que fidelidade é esse? Não existe. Não existe. E tratando-se sobre obediência, eu quero trazer a reflexão dos irmãos uma história que tem na Bíblia, que está lá em 1 Reis, no capítulo 13. Abra a sua Bíblia. 1 Reis, capítulo 13. O título aqui na minha Bíblia, do capítulo 13, diz assim, ó: um profeta prediz contra o altar. Eu acredito que a maioria dos irmãos conhece essa história, mas essa história, ao mesmo tempo, ela é importante em questão de lição, mas no final ela é trágica. Este profeta, que nesse capítulo traz a história, ele recebeu uma missão. E a missão que ele tinha era uma missão dura, principalmente no contexto em que o povo de Israel se encontrava naquele momento da história. Naquele momento da história, o povo de Israel estava dividido. Dividiu em dois: Israel do norte e Israel do sul. Foi no reinado de Roboão. Até o reinado de Salomão, a nação de Israel era uma nação só. No reinado de Roboão, devido à rebeldia de Roboão, a desobediência de Roboão, o povo, a nação de Israel foi dividida. De um lado, Israel do sul, onde o rei era Roboão. Do outro lado, Israel do norte, que era o rei Jeroboão I. E Jeroboão, em Israel do norte, ele foi justamente colocado por Deus.
Só que o que aconteceu com Israel do Norte? Por meio de Jeroboão, Israel do Norte começou a sair dos caminhos do Senhor e começaram a adorar ídolos, porque o próprio rei Jeroboão saiu dos caminhos do Senhor. E o rei, por ser um líder maior de uma nação, se o rei começa a adorar ídolos, o que acontece com seus súditos? Também começa a fazer a mesma coisa. Através do rei Jeroboão, todo Israel do Norte se corrompeu. Mas o interessante, irmãos, os irmãos vão acompanhando a história aí. Essa parte de Jeroboão que eu estou falando é aqui já numa parte do capítulo 12, né? Estou falando aqui rapidamente só para a gente entender em que contexto da história se encontrava o povo de Israel. O rei Jeroboão teve medo, ele começou a reinar, mas ele teve medo. Olha só por que ele teve medo. Até então, tanto Israel do Norte quanto Israel do Sul, eles se reuniam aonde para adorar a Deus? Em Jerusalém. Era o ponto central de adoração. Mas Jeroboão, com medo, teve a seguinte ideia: olha, o povo está indo para Jerusalém. Pode ser que de repente esse povo comece a se debandar para o lado sul, e eu perco o meu reinado. Olha só a ideia que ele teve, olha o pensamento que passou na cabeça dele. Aí ele teve a brilhante ideia: não, então vou fazer o seguinte, eu vou construir altares para que o povo adore aqui mesmo e não precise ir para Jerusalém. Só que teve um problema: esse altar não era para adoração a Deus, era para adoração a ídolos. Ou seja, Israel do Norte entrou em completa apostasia. E nesse contexto, um dos altares que Jeroboão fez ficava num lugar chamado Betel. E ali em Betel entra a história então agora desse profeta ali no capítulo 13. Esse profeta, amando do Senhor, mandou que ele fosse até Jeroboão e profetizasse contra o altar de Jeroboão. E ali a gente vê todo o contexto que aconteceu ali no capítulo 13. Jeroboão tentou resistir, mas Deus castigou Jeroboão ali. Quando Jeroboão intentou ir contra o profeta, a mão de Jeroboão secou. Eu imagino que a mão de Jeroboão ficou esticada, ele não podia se mexer, ou ficou mole, talvez, não tinha ação mais na mão. Jeroboão, vendo essa situação, clamou ao profeta para que clamasse a Deus para que ele devolvesse então o movimento do seu braço. Mas o ponto relevante que eu quero assim trazer aqui é sobre a vida desse profeta. Um profeta muito comentado, tanto que na palavra de Deus nem o nome dele fala, só fala que é um profeta, que ele veio de Judá, do reino do sul. Mais nada. Ellen White comenta desse profeta lá no livro Patriarcas e Profetas, também lá não aponta nenhum nome, só fala que é um profeta que veio lá de Judá e foi até Betel. E esse profeta tinha essa missão, ele cumpriu a missão, foi lá e protestou contra o altar. E Jeroboão recebeu o merecido castigo. Mas quando a gente analisa ali no verso 9 do capítulo 13, Jeroboão, depois de tudo que aconteceu, ele convida esse profeta para ir até o palácio para descansar, comer, beber. Mas aí esse profeta responde o seguinte para o rei Jeroboão, no verso 9. Aliás, o Jeroboão ofereceu até presentes, né? Fora o descanso, comida, água, Jeroboão ofereceu presentes. Vou começar ali no verso 8. Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, eu não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão e nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. Esse profeta recebeu a missão, e nesse verso aqui o profeta explica para o rei qual foi as diretrizes, as ordens que Deus deu para este profeta. Até
Eu fico pensando, acredito que os irmãos também fazem essa pergunta, por que Deus dá algumas ordens, parece que a princípio não faz sentido. Porque a ordem de Deus para ser profeta foi assim: olha, você vai lá, profetiza, terminou de profetizar, cumpriu sua missão, você não fique nesse lugar, não coma, não beba água, não coma pão, não entre na casa de ninguém. Outra coisa, não volte pelo mesmo caminho, volte por outro. Por que Deus deu essa ordem para esse profeta? Não tem explicação. Eu tentei fazer algumas pesquisas, tal, escolhi profecia, eu mesmo não consegui achar nenhuma explicação por que Deus deu essa ordem. Talvez na questão de beber, comer, até é fácil deduzir, porque Israel do Norte estava em apostasia, então tudo que era de comida, bebida, era oferecido a quem? A ídolos. Um profeta de Deus poderia comer, beber alimentos oferecidos a ídolos? Não. Talvez na parte de comida e bebida seja essa a explicação. Mas falar para o profeta voltar por outro caminho, nesse ponto eu não achei explicação. Mas foi uma ordem divina. Sabe, irmãos? A gente conhece a palavra de Deus, a gente sabe o que Deus quer para a nossa vida, correto? Mas às vezes tem situações que não tem explicação. Se você tiver em alguma situação em que você sente Deus falando para você, olha, faça desse jeito, você vai questionar, mas por quê? Por que tem que ser assim? Por que eu não posso fazer diferente? Por que tem que ser do jeito que ele fala? Não entra em questionamento. Se Deus deu uma ordem, se Deus falou que é dessa maneira, vai ser dessa maneira. Entendemos que Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E muitas vezes não vamos ter explicação para algumas situações. Eu já conversei com uma pessoa e essa pessoa falou assim, por que Deus escolheu esse tipo de plano? Por que Deus queria que fosse tudo assim? Por que Deus escolheu esse plano de salvação? Por quê? Ele poderia ter escolhido outro método de salvação? Poderia, mas por que ele escolheu esse que a gente conhece? Envolvendo até a morte de Cristo na cruz. Por que ele escolheu dessa maneira? Alguém tem a resposta? A gente sabe que esse plano de salvação já existia antes da fundação do mundo. O plano de salvação que a gente conhece. A morte de Cristo estava dentro do plano de salvação antes da fundação do mundo. Agora a pergunta, por que Deus escolheu esse plano? Por que escolheram esse plano? Quem tem a resposta? Agora cabe eu a questionar? Se Deus... Irmãos, nós temos que lembrar de uma coisa. Existe uma palavra chamada soberania. O que é uma pessoa soberana? O que é uma soberania? É aquele indivíduo que ele pode dar diretrizes, ele pode demandar ordens e não tem ninguém acima dele para responder. Esse é Deus. Deus é soberano. Se Deus deu as diretrizes, deu as ordens, conforme a gente conhece, é porque Ele quis, deseja dessa maneira. E não cabe a nós questionar, mesmo porque não tem ninguém acima dele para ele responder. É dele para baixo. E muitas vezes a gente esquece que Deus é soberano. Existe muito foco hoje, não só aí no mundo afora, onde o foco é só sobre o amor de Deus, que Deus é amor. Como Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é isso, Deus é aquilo. E esquece do lado soberano de Deus. Porque quando o foco é muito no amor, no amor, no amor, parece que fica uma coisa muito banalizada. Muitas pessoas começam a entender, pelo fato de Deus ser somente amor, eu posso viver do jeito que eu quiser, que Deus vai me entender, Deus é só Deus que me julga. Essa frase é interessante.
ninguém pode me julgar, só Deus que me julga. Olha, se alguém fala essa frase, não tem nem medo do julgamento de Deus. E de alguma forma, de repente, essa pessoa pensa que Deus vai me entender, Deus vai compreender e não vai deixar eu me perder. Lembrando, Apocalipse 2, no final do verso 10, qual que é a condição para ser salvo? Fidelidade. Em tudo. Com base em toda a palavra de Deus. E esse profeta, então, recebeu essa ordem aparentemente sem sentido. A única coisa que ele tinha que fazer era apenas obedecer. Mas, irmãos, olha o que aconteceu com esse profeta. A Bíblia diz que ele profetizou contra o altar, recusou ir para a casa de Jeroboão para comer, beber e descansar. Ele se recusou porque ele lembrou da ordem divina. Só que o que é interessante que o que acontece depois? O profeta realmente ele volta por outro caminho, conforme a ordem divina. Mas naquele local ali, em Betel, a palavra de Deus fala que tinha um outro profeta. Pelo menos ele se intitulava como profeta. E esse profeta, suposto profeta, soube da história do profeta de Judá, da profecia contra o altar, porque os filhos viram e foram correndo contar para o pai. Aí esse profeta quer saber onde está, cadê esse homem de Deus, cadê esse profeta? Ah, pai, ele foi para esse caminho aqui. E a Bíblia diz que esse profeta foi atrás do profeta de Judá. Aí que começa toda a tragédia. Porque esse profeta, ele fez o mesmo convite que Jeroboão fez lá atrás. Mas o que diferenciou o convite de Jeroboão para este profeta? Olha só. Ali no verso 14, diz assim: e foi após o homem de Deus, no caso este profeta de Betel, e foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu, homem de Deus, que vieste de Judá? Ele respondeu: sou eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém, o profeta, o homem de Deus, respondeu: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo mesmo caminho que foste. Até aqui o profeta lembrou-se da ordem de Deus. Mas olha agora o que esse outro profeta fala. Tornou-lhe ele, no verso 18, tornou-lhe a falar o profeta: também eu sou profeta como tu. A gente sabe que no meio do povo de Deus vai surgir falsos profetas. E aqui está um exemplo de um falso profeta. Essa foi a diferença da fala deste profeta, desse falso profeta, com a fala de Jeroboão. Jeroboão já estava do lado errado. Aparentemente, Jeroboão já era um rei ímpio. É muito mais fácil você lembrar de uma ordem divina diante de um ímpio. Mas agora, quando alguém se passa também por um profeta, e aí? Quando alguém travestido de profeta, quando alguém travestido de homem de Deus chega à sua frente e fala as mesmas palavras. Olha o que aconteceu com esse homem: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze eu voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, aqui entre parênteses, na minha Bíblia está escrito assim, porém este profeta estava mentindo. E o que é pior? O profeta de Judá, consentiu, aceitou e voltou. Entrou na casa desse falso profeta, descansou, comeu, bebeu
E a Bíblia revela que no meio do banquete, aquele que fora um falso profeta, agora profetizou em nome de Deus. Profetizou contra o profeta de Judá. E ali o profeta de Judá já tomou conhecimento do devido castigo que iria acontecer com ele. No verso 21, verso 20: estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão, e bebeste água no lugar que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Naquela época, alguém, portanto, não fosse sepultado junto com a sua família, era terrível. E a profecia contra esse homem já, olha só que coisa terrível já recebeu. Nem o cadáver dele seria sepultado no mesmo lugar dos pais dele. Depois de o profeta, quem fizera voltar, haver comido pão e bebido água, aguardou para ele o jumento. Mas o castigo não parou aí. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E a Bíblia descreve então que depois o próprio profeta, o falso profeta, encontrou esse homem de Deus, esse profeta de Judá, morto. O leão de um lado, o jumento de outro, e esse profeta morto. Interessante que dá a entender na história que o leão só atacou o profeta. O leão estava vivo? Claro, né? E o jumento também estava. E o profeta morto. Irmãos, aqui vem uma explicação. Ellen White, lá em Patriarcas e Profetas, ela descreve um dos motivos que Deus permitiu que isso acontecesse, era para ensinar ao próprio Jeroboão, porque Jeroboão recebeu o castigo porque ele pecou. Ele pecou. E Deus mostrou através da vida do profeta, mostrou para Jeroboão que qualquer um que se afirma ser de Deus ou ser profeta de Deus, se vacilar, também recebe o mesmo castigo. Não vai ter diferença entre castigar o ímpio quanto castigar aquele que por algum motivo se desviou dos mandamentos de Deus. É terrível, isso soa como terrível na nossa vida? A princípio é assustador. Mas a gente tem que entender o seguinte, irmãos. Primeira coisa, como eu falei antes, Deus é soberano. E por ser Deus soberano, Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Nosso coração é enganoso. Muitas vezes pensamos que estamos fazendo certo, mas na verdade, se a gente não ficar atento e não perceber, a gente começa a fazer as coisas ao contrário da própria vontade de Deus. Outra coisa, irmão, se Deus tem um reino estabelecido, se Deus já estabeleceu um reino para aqueles que estiverem com Ele, esse reino não é bagunçado. Esse reino tem ordem. Deus é um Deus de ordem. Deus é amor, Deus é misericordioso, sim, porque através da morte do Filho dele, todos podem alcançar a salvação. Isso quer dizer o quê? Que aquele que era desobediente, quando tinha uma vida de pecado, uma vez que reconheça o sacrifício de Cristo e se arrepende dos seus pecados, ele começa a ser o quê? Obediente. O amor e a misericórdia de Deus consiste nisso. O sacrifício de Jesus na cruz consiste nisso, para que o desobediente tenha a oportunidade de voltar a ser obediente. Porque se não fosse a morte de Jesus na cruz, não adiantaria voltar a ser obediente. Tá? Então nós temos que tomar cuidado aqui. Muitos dizem que pelo fato de Jesus ter morrido por nós,
Ele já pagou por todos os nossos pecados. Não tem problema pecar. Eu já vi alguns até pastores dizerem que essa vida de pecado nós vamos ter até Jesus voltar. É complicado refletir muito nessa fala. A palavra de Deus diz que devemos ser perfeitos, assim como é nosso Pai Celeste. É lógico que a perfeição não é de um dia para o outro. É uma luta. Como diz o apóstolo Paulo, e é um hino até do Arautos do Rei, vivo não mais eu. Ou seja, é negar o eu. Eu tenho que negar o eu para andar em estrita obediência com Cristo. Isso não é de um dia para o outro, é uma luta constante. Por isso que é importante a comunhão com Cristo a todo o momento, a todo instante. Vamos lembrar também que a palavra de Deus diz: vigiar e orai. A vigilância e a oração nos protege para não cair em tentação. Infelizmente, esse profeta, homem de Deus, ele foi tentado. Na verdade, ele foi enganado, mas ao mesmo tempo ele foi tentado. Porque ele resistiu ao convite do rei Jeroboão, mas não resistiu ao convite de um falso profeta. Aqui vem mais uma lição para nós, irmãos. Deus não muda as suas diretrizes. Deus não muda os seus mandamentos. Ele não vai mudar. Eu costumo dizer que Deus muda de ideia só uma única vez. Tem vários pontos na história da Bíblia que comprovam isso. Deus só muda de ideia uma única vez. Alguém pode me dizer? Deus só muda de ideia quando um pecador se arrepende. Porque enquanto um pecador não se arrepende, qual é o destino desse pecador? A morte eterna. Mas se um pecador se arrepende, se converte, se transforma, há uma mudança. Começa a imperar na vida desse pecador o plano de Deus. E o legal de pensar nisso é uma mudança de ideia já planejada, né? Uma mudança de ideia já planejada por Deus dentro do plano da salvação. Irmãos, Jesus virá. A cada tempo que passa, as coisas vão se afundando, as coisas vão se complicando. Se no passado um servo de Deus já tinha grandes desafios, né? Se a gente for ver a história dos profetas, na época do povo de Israel, os apóstolos, apóstolo Paulo, Pedro, olha quantos desafios esses homens de Deus passaram. Mas a gente vê pela história da Bíblia que essas pessoas, esses servos de Deus, foram firmes, foram obedientes, tiveram erros, mas aí vem, a gente sabe que você e eu corremos risco de errar, de pecar, sim, mas se a gente pecar, se a gente errar, o que nós devemos fazer? Rapidamente o quê? Se arrepender. É o apelo lá no apóstolo 1 Pedro, acho que no capítulo 2, fala de memória, quando ele fala assim: filhinhos, não pequeis. Uma ordem: filhinhos, não pequeis, mas se caso pecardes, o que nós temos que fazer? Recorrer ao nosso advogado, Jesus Cristo. Se arrepender, não deixar para trás. Então, se eu tenho alguma coisa, algum pecadinho ainda, que ainda estou sustentando, o que tem que fazer? O mais rápido possível, eliminar. Olha, esse profeta, alguém até poderia dizer que esse profeta, puxa vida, mas será que realmente ele merecia esse castigo? Será que Deus não foi cruel? Só porque ele parou para comer e beber? Mas aqui o contexto é de obediência. E outra coisa, irmãos, a história bíblica diz que
esse leão encontrou ele no meio do caminho. Se esse profeta fosse obediente realmente conforme Deus mandou, o leão ia pegar ele? Lembra, irmãos, quando eu falei que nem sempre Deus vai explicar tintim por tintim uma ordem? Ele apenas pede obediência. Sabe uma coisa, irmãos? Deus sabia que aquele leão estaria no caminho. O profeta não. Deus sabia. Deus poderia ter falado para o profeta: olha, profeta, é o seguinte, se você voltar, se você parar para comer, a hora que você voltar, um leão vai te pegar. Existe isso na Bíblia, Deus explicando para o profeta? Não existe. Nem lá em Patriarcas Profetas, eu acho, também não fala. Mas Deus sabia. Aí que vem a importância de a gente obedecer. Simplesmente obedecer. Simplesmente. Por mais que a gente não entenda, por mais que venha dúvidas. Sabe quando alguém que tem autoridade fala para você assim, ó, faça isso, faça desse jeito. Aí a gente fala assim, bom, se você está falando, é porque você sabe. Não cabe a mim questionar. Não cabe eu questionar a Deus. Deus falou para sermos fiéis até o fim. E a recompensa é a vida eterna. No livro Fé e Obras, no capítulo 11, Ellen White fala sobre a obediência. Ela diz assim, ó, obediência à lei de Deus é santificação. Lembra da passagem? Que temos que ser perfeitos, assim como nosso Pai Celeste é. Nós temos que buscar santidade todos os dias, sermos santos assim como Deus é. E essa santidade a gente consegue através da obediência. Por isso que ela diz, ó, a obediência à lei de Deus é santificação. A santificação não é uma obra instantânea, mas progressiva, e assim como a obediência é contínua. Enquanto Satanás nos importunar com suas tentações, a batalha pela vitória sobre o próprio eu terá de ser travada reiteradas vezes, mas pela verdade santificará a alma. Os que são leais à verdade irão, pelos méritos de Cristo, vencer toda a debilidade de caráter que tem feito com que sejam moldados por toda a multiforme circunstância da vida. Irmãos, é uma luta diária. Falsos profetas existiram no passado, existem hoje e vai existir no futuro. Se nós não estivermos alicerçados na palavra de Deus, e se nós não tivermos estrita obediência à palavra de Deus, a probabilidade de eu ou qualquer um que esteja dentro da igreja cair na lábia de um falso profeta é muito grande. Não devemos tomar cuidado com os ímpios? Claro que devemos. Mas agora nós temos que ficar esperto com a sutileza de um falso profeta. Muitas vezes a gente não cai na mão do ímpio, mas pode cair na mão de um falso profeta. Mateus 5, verso 48, vem aqui a ordem de Deus: portanto, sede vós perfeitos, como eu falei, nesse verso, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está no céu. E lá em Atos capítulo 5, no verso 29, tem um alerta para nós. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Em Deuteronômio 5, verso 29, Deus falando para o povo de Israel naquela época: quem me dera que eles, o povo de Israel, tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre.
quando o povo de Deus ainda estava, caminhando no deserto, uma das orientações divinas, uma das ordens divinas, na verdade, aqui não foi uma ordem, foi uma proposta divina. Das muitas coisas que Deus falou para o povo, Deus falou essas palavras: olha, hoje, eis que proponho para vocês a bênção e a maldição. Aí no final Deus faz um apelo: escolham, pois, as bênçãos, para que vivas. A mesma coisa para nós hoje, irmãos, a mesma proposta ainda vale para nós. Deus propõe bênção e maldição. Deus deseja somente dar bênçãos, mas Deus só vai dar bênçãos para aqueles que forem obedientes, para aqueles que forem fiéis. Infelizmente, para o infiel e o desobediente, a única coisa que resta para o infiel e desobediente é o convite para se afastar dos pecados. Porque, a graça de Deus, Deus não deixa de trabalhar através dos seus servos, sempre apelando para o pecador sair da vida de pecado. Aqueles que atenderem a voz de Deus, aqueles que não tiverem o coração duro, por isso que Deus apela: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, porque o coração duro não se arrepende, o coração duro não se entrega, o coração duro é rebelde. Infelizmente, o rebelde, o coração duro, terá um fim terrível, assim como o Faraó e os seus exércitos tiveram um fim lá no Mar Vermelho. E o apelo de Deus para nós é obedecer, seja fiel até a morte. Aquele que crê em mim, ainda que morra, olha que promessa bonita. Talvez, na verdade, irmãos, nós seres humanos, muitas vezes queremos as bênçãos conforme a nossa vontade. Muitas vezes a gente esquece que o que devemos fazer é entregar nossa vida na direção, nas mãos de Deus, para que Ele nos guie. Para que Ele nos guie. Agora, eu requerer bênçãos conforme a minha própria vontade é complicado. Eu não vivo mais eu, vivo, Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, aquilo que Deus me proporciona é bênção, e eu aceito de bom grado, inclusive até a morte. A morte para o crente, para o justo, é lucro, porque Deus tem uma promessa. Deus deu a promessa: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nem a morte eu tenho que temer. Até a morte é bênção para o justo. Infelizmente não foi bênção para aquele profeta. Dá a entender pela história, eu vou falar aqui uma visão pessoal dessa história, tá? Eu duvido muito que esse profeta vai ser salvo. A Bíblia não diz o que passou na mente dele em última instância. Mas eu pessoalmente, pela história, pelo contexto da situação, dá a entender que esse profeta, por causa de um único vacilo, perdeu toda a graça de Deus. Por isso que a palavra de Deus nos alerta. São 10 mandamentos, mas a palavra de Deus nos diz que aquele que tropeçar em um só ponto da lei se torna culpado de todos. O plano de Deus é salvação, porque infelizmente o pecado entrou no mundo não por ação divina, e sim por ação diabólica. Então nós já estamos num contexto de pecado, no mundo. E o plano de Deus somente é de salvação. O plano de Deus não é um plano para matar, é um plano de salvação. Mas infelizmente aqueles que escolherem ser desobedientes, não aceitar o plano de salvação de Cristo, infelizmente
ao invés de salvação eterna, receberá a morte eterna. Agora eu faço uma pergunta para os irmãos: quem que vai executar juízo? O próprio Deus. Para alguns, juízo para salvação, e para outros é a morte eterna. O apelo para o meu coração, para a minha vida, para a vida da minha família, é nos entregarmos cada vez mais nas mãos de Deus, corrigirmos as nossas falhas o mais rápido possível. Todos nós sabemos que nós estamos num tempo de graça, finalzinho do tempo de graça, e a gente sabe muito bem que vai chegar o tempo que o Espírito Santo se retirará dessa terra. E sabe o que vai acontecer? Quando a gente lê lá no livro Eventos Finais? Quando o Espírito, nesse período, quando o Espírito se retira da terra, já vai estar tudo selado. Os filhos de Deus, os servos de Deus já estarão selados. Mas muitos vão perceber a situação e vão tentar correr atrás de conhecimento. Vão tentar se transformar. Só que o que vai acontecer com essas pessoas? Eles vão correr de um lado para o outro, tentando achar o quê? A salvação. Mas não vão achar mais. Porque a obra ali do Espírito Santo já vai estar encerrada. E quando essas pessoas não encontrarem a chance de salvação, o que vai acontecer? Aí vem a perseguição em cima dos santos. Aí os santos serão perseguidos. Mas esse é o assunto já para um sermão, né? Para outro sermão. O que importa para nós hoje, irmãos, vamos ser obedientes. Não vamos questionar a ordem divina, apenas obedecer. Amar a Deus em primeiro lugar. Amar ao próximo como a mim mesmo. E dessa forma, se mantermos os caminhos de Deus em completa obediência. É um apelo para a minha vida, para a minha família, que seja um apelo para a sua vida e para a sua família também. Amém? Amém. Vamos se colocar em pé e cantar o hino número 283. Para finalizar. Jesus confia.
Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, agradecemos, Pai, por mais este culto que tivemos, louvamos, adoramos o teu santo nome, pedimos e ouvimos da tua santa palavra. Pedimos mais uma vez porção dobrada do teu Santo Espírito na vida de cada um de nós, para que possamos ter a tua santa ajuda para nos manter fiéis nos teus santos caminhos, para sermos cada vez mais obedientes à tua santa palavra. Dessa forma, trilhar o teu santo caminho, receber as tuas santas bênçãos e ao final do tempo receber a devida recompensa, que é a vida eterna, que está planejada já antes da fundação dos tempos. Sozinho não podemos, mas confiamos nas tuas santas e fortes mãos e confiamos também no poder do teu Santo Espírito. Pedimos perdão pelas nossas falhas, dos nossos pecados. E despeça cada um de nós em paz, que possamos passar o restante sábado lembrando que somente Tu é nosso Senhor, nosso Redentor e nosso mantenedor. Pedimos isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.